estou crucificado com Jesus na sua cruz. Já não vivo mais sozinho, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Jesus na sua cruz. Já não vivo mais sozinho, mas Cristo vive em mim. Estou atado por teu amor, estou amarrado por teu amor. Este amor que me une a ti, este amor
Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre tomando atitudes corretas. João capítulo 6, versículos de 5 a 10. João capítulo 6, versículos de 5 a 10. Glória a Deus. O que você faria se você estivesse no lugar do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos? O que você faria? Vamos supor, você está numa conferência com Jesus, falta comida, e o único que tem 5 pães e 2 peixes é você. O que você faria com esses 5 pães e esses 2 peixes? Eu não vou te perguntar. Amém? Eu sei que o Caí está com medo de eu perguntar para ele. O que você faria, Caí? Você tem 5 pães e 2 peixes e você foi solicitado. Jesus, todos sabiam quem era Jesus, tanto é que 15 mil pessoas seguiam Jesus. Eles estavam sabendo quem era Jesus. Então você sabe quem é Jesus e você é solicitado a compartilhar do que você tem. O que você faria com esses 5 pães e esses 2 peixinhos? Quem daria tudo? O que você tem feito com aquilo que você tem? Já que você daria tudo, a segunda pergunta fala de nós agora. O que você tem feito com aquilo que você tem? Será que você tem servido a Deus com aquilo que você tem? Será que você tem servido a Deus com a saúde que Ele te deu? Será que você tem servido a Deus com o dinheiro que Ele tem te dado? Será que você tem servido a Deus com o carro que Ele deu condição para você pregar, para você comprar, que seria para pregar? Será que você tem feito isso, ou com a sua moto, ou com a sua casa? Já que você entregaria tudo, por que você então ainda não entregou tudo? A mesma solicitação de Jesus continua hoje. Quando se trata na questão relacional com Deus, eu não tenho nada, Ele tem tudo. Nada é meu, sim é dele. Importante nós entendermos isso aqui, amados. Porque se nós não estamos fazendo isso, não estamos usando em prol do reino, então não pertence a Deus, e aquilo que não pertence a Deus, não é de responsabilidade dele. Então hoje eu gostaria de destacar as atitudes desse jovem, que se prontificou a financiar os elementos de um dos milagres aqui de Cristo, ainda que nós saibamos que Jesus não necessite, mas com certeza são qualidades que nós devemos ter e devemos introduzir em nossas vidas, para que nós aperfeiçoemos cada vez mais mediante a Cristo. Então nós necessitamos não somente de jovens com estas qualidades, mas sim uma igreja toda, para que a obra de Deus possa evoluir cada dia mais. Então, meus amados, primeira coisa que este jovem teve, uma atitude que todos nós devemos ter, ele estava preparado. Diga assim: eu preciso estar preparado. E quando se fala em preparo, se fala em vigilância. Esse menino aqui, ele se preparou antes de seguir Jesus. E quando nós seguimos a Jesus, nós devemos estar preparados para enfrentar as previsões, porque muitas pessoas param no meio do caminho por não estarem preparadas. Por exemplo, nós vemos lá na parábola das 10 virgens, que elas só foram se preocupar com o azeite depois que o noivo havia passado. Então, meus amados, nós temos que entender que no tempo que nós vivemos hoje,
não é um tempo de se preparar, mas é hora de nós estarmos preparados. Então aquele jovem, ele estava preparado, tanto é que faltou pão, faltou peixe, mas ele tinha pão e tinha peixe, ele tinha comida, ele estava preparado. Isso chama-se prudência. Nós temos que seguir Jesus com prudência, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, filhos. Do jeito que as coisas estão caminhando, a volta de Jesus não está muito distante, está muito próximo, e nós não podemos ser pegos despreparados, porque despreparados não entram no reino do céu. Pode ter certeza que não tem nenhum despreparado lá no céu. Nós temos que estar preparados para os revés da vida. E aí eu pergunto para vocês, por que as pessoas estão sucumbindo? Porque elas não se preparam. Elas vivem o seu dia como se aquele dia fosse se perpetuar por toda a sua vida. Mas nós sabemos, amados, que a vida é feita de dias bons, de dias maus, de dias de providência, de dias que não teremos providência, de dias que nós estaremos no melhor lugar do mundo e também estaremos em desertos. O importante é nós estarmos preparados para seguirmos Jesus. Então diga assim: eu preciso estar preparado. Em segundo lugar, a segunda atitude daquele moço é que ele estava perto de Jesus. Então quando eu falo perto de Jesus, eu estou falando de comunhão. Hoje é uma manhã de comunhão. Agora, você acha que essa pessoa que está do seu lado está em comunhão com Deus? Dá uma olhadinha no rosto dela, se ela tem cara de quem está em comunhão. Perigoso analisar só olhando na cara, né? Quem vê cara não vê coração, não é verdade? Mas este menino aqui, ele só escutou o que Jesus disse aos discípulos. Jesus falou naquele círculo íntimo dele. Os discípulos chegam com um problema para Jesus, isso não foi aberto para a multidão. E eles falam: a gente tem um problema aí, a gente está com esse povo aí já há alguns dias, e eles não têm o que comer. Jesus está falando com André e com Felipe. Mas aquele menino, ele ouviu a conversa, ele ouviu que havia um problema. Por quê? Porque ele estava perto. A obra do Senhor, meus amados, ela necessita de pessoas que estejam perto do Senhor, porque somente aqueles que estão próximos podem ouvir a voz suave do Mestre. E aí quando a gente olha para Elias, lembra lá de Elias? Elias estava em crise existencial. Ele tinha algumas perguntas no coração dele que não estavam sendo respondidas pelas circunstâncias que ele estava vivendo. E a Bíblia diz que por causa da circunstância, o grande Elias se enfiou dentro de uma caverna. Assim acontece com a gente também. Nós não temos crise? Sim ou não? Crise familiar, crise financeira, crise espiritual, crise de todo tipo, crise emocional, momentos que a gente fica perguntando porquês. Mas o mais importante disso tudo, amados, é que nós não deixemos a crise nos afastar da comunhão. Crise não afasta ninguém da comunhão. Pecado sim. Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que aconteceu com eles? A Bíblia diz que todas as tardes eles se relacionavam com Deus, conversavam com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a impressão é que eles não tinha acontecido nada com eles. Só que para eles ouvir Deus, Deus teve que perguntar a Adão: aonde você está? Por quê? Porque quando a gente peca, a gente perde a comunhão com Deus, a gente deixa de ouvir Deus. E quando a gente deixa de ouvir Deus, a gente ouve pessoas, a gente ouve o diabo. Então, aquilo que a gente está ouvindo tem muito a ver com a comunhão com quem a gente tem.
tem muito a ver com aquilo que eu estou me relacionando. Eu ouço aquilo com o que eu me relaciono. Sim ou não? Se eu me relaciono bem com pessoas que não valem nada, eu vou ouvir aquelas pessoas. Se eu me relaciono com pessoas que não pertencem a Deus, eu vou ouvir aquelas pessoas, e as pessoas que pertencem a Deus, o meu ouvido estará agravado, estará fechado, porque luz e trevas não comungam, não andam junto. Segunda pergunta: quem você tem ouvido? Porque aquilo que eu ouço me direciona. Por isso que lá no livro de Apocalipse diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Está falando que nós estamos vivendo um tempo que nós temos que estar direcionados, focados. Então quando a gente começa a ouvir alguma coisa, a gente caminha para aquilo. Quando a gente começa a dar ouvido, a gente começa a caminhar naquilo. E aí é claro, todo caminho tem a sua consequência, ou boa ou ruim. Não é verdade? Sim ou não? Todo caminho tem consequências que lá no futuro vão se revelar, ou mais cedo ou mais tarde. Você pode estar fazendo coisas erradas, caminhando em cima de algodão, mas lá na frente vai ser espinho. Pode ter certeza. Eu não conheço ninguém até hoje, nem dentro da Bíblia, nem fora da Bíblia, que tenha se dado bem pecando. Então eu tenho até uma frase que eu digo assim, que Satanás, ele nos prende com correntes passageiras, mas ele quer nos prender com prisões eternas. Coisas que passam, a gente fica preso. Tem gente que fica preso sexualmente, tem gente que fica preso num vício, tem gente que fica preso numa amizade, tem gente que fica preso num bom estar, tem gente que fica preso de várias maneiras. Mas Satanás, ele faz isso, mas ele quer fazer algo pior na eternidade. Então olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: com quem você está em comunhão, meu irmão? Ele queria ouvir o que Jesus estava falando intimamente. Ele se aproximou, ele ouviu. Tanto é que eu tenho certeza que os discípulos saíram procurando lá Êxodo. Escuta, quem que tem aí comida? Eles não eram doidos. Disseram: tem um menino aqui, olha lá o texto. Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto? Para uma grande multidão. Então aqui está falando de comunhão, amados. Diga assim: eu preciso ter comunhão com Deus. Em terceiro lugar, ele se apresentou. E quando fala se apresentou, está falando em prontidão de serviço. Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías traz uma palavra da boca de Deus, e Deus está dizendo assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então está havendo uma procura de Deus. Deus sempre procura pessoas para que a obra seja realizada. Deus sempre está procurando pessoas que servem, que estão dispostas a servir. Então aqui nós vemos, amados, que o menino, ele se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus queria realizar. É claro, é lógico, amados, que Jesus não precisa de nenhum de nós para realizar a sua vontade, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de fazer parte de seus grandes milagres. Então servir é uma oportunidade. Em quarto lugar, ele pensou nos outros. O menino não era egoísta. Diga, ele pensou nos outros. Aqui está falando de amor ágape, amados. Ele poderia, claro, muito bem pegar ali o seu lanchinho, se assentar debaixo de uma árvore e saciar a sua fome. Só que ele não foi egoísta. Ele não pensou apenas em si.
E pode ser que Deus tenha colocado, meus amados, algo em suas mãos para ajudar outras pessoas, mas você tem sido egoísta e não tem repartido das bênçãos que Deus tem lhe dado. Quem sabe Deus tem colocado você numa situação que você pode ajudar outras pessoas. E aí o que é que você tem feito? Lembra lá de José? Por que Deus plantou José no Egito? Foi só para ele ser governador? Foi só para ele ser dominador? É claro que não. Acima de tudo, Deus plantou José no Egito para que ele pudesse compartilhar aquilo que ele havia recebido. Deus colocou-ele numa posição aonde, por causa da posição dele, a família dele não pereceu. O povo de Israel não pereceu. Por quê? Porque José estava numa posição aonde ele podia compartilhar aquilo que Deus havia dado a ele. É necessário você entender, meus amados, que Deus nunca vai engrandecer uma pessoa egoísta. Então o poder da renovação, meus amados, está quando eu compartilho. O reino precisa ser compartilhado, porque Jesus fala assim, que nessa vida as coisas passam, passará o céu e a terra. Não é verdade? Tem pessoas que eles se agarram em coisas, as coisas passam, as pessoas passam, as coisas que têm muito valor hoje, daqui 5, 6 anos, são obsoletas, não servem para nada. A tecnologia, tem gente que compra o celular da vida, fez em 60 prestação, ele nem terminou de pagar e já é obsoleto. Em quinto e último, ele creu em Jesus. Meus amados, ele colocou tudo que tinha nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Por quê? Porque ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre. Ele não teve medo de perder tudo, ele não teve medo que Jesus falhasse, ele creu. Então, quando eu ofereço o meu tudo, Senhor, tudo que eu tenho é teu, o meu carro é teu, a minha casa é tua, tudo que eu tenho é teu. Então diga, creia em Jesus, confia nele, diga e ofereça o que você tem para ele.